meu nome é Eliane Miscali, eu sou professora de língua portuguesa e redação para concursos. Nessa nossa aula, nós vamos assistir a algumas regras relacionadas ao estudo da redação oficial, que também pode surgir aí no seu edital com os nomes de redação em correspondências oficiais ou correspondência oficial. Na verdade, esse é um conteúdo que muitos alunos me perguntam: Eliane, eu vou ter que fazer uma redação na minha prova? Não, na verdade não. A redação oficial nada tem a ver com se construir ali um texto dissertativo na sua prova. Diz respeito a perguntas que são feitas na sua prova relacionadas à maneira como você escreve uma correspondência oficial, ou seja, uma comunicação utilizada por órgãos públicos para tratar de assuntos de interesse público. Então, por exemplo, você precisa, como, escriturário, enviar uma carta ao prefeito da sua cidade. Então, para isso, você vai usar Vossa Excelência no vocativo, você vai se despedir dele com atenciosamente, respeitosamente, um beijo, me liga, como fica isso? Então, são perguntas direcionadas sobre como começar, finalizar, o que escrever, o que é possível, o que é correto, o que se deve e o que não se deve fazer quando você está redigindo um tipo de correspondência utilizada em meio oficial, geralmente órgãos públicos, uma comunicação entre órgãos públicos ou entre um órgão público e um privado. Sabendo disso, então, vamos entender quais são as regrinhas presentes nesse tipo de conteúdo e de que forma ele pode aparecer na sua prova. Então, vem comigo. Primeira coisa, a definição. Algumas perguntas de prova, às vezes, são direcionadas para a definição do que seja uma correspondência oficial. Uma correspondência oficial é uma comunicação escrita entre duas pessoas ou entidades. É elaborada sempre por agentes públicos que são credenciados a falar em nome da instituição, com a finalidade de tratar assuntos relacionados ao serviço público. Diversamente da correspondência particular, uma correspondência oficial não põe em relação dois indivíduos, ela põe em relação dois órgãos públicos ou um órgão público e um particular por meio de seus agentes. Tem um caráter documental e jurídico. Então, se surgir na sua prova alguma pergunta que fale sobre a definição de correspondência oficial, a correspondência oficial é sempre um meio escrito que tem por intenção colocar em contato dois órgãos públicos, ou um órgão público e um privado, por meio dos seus agentes, que são credenciados a falar em nome da instituição. Tem como objetivo sempre tratar de assuntos relacionados ao serviço público e tem caráter jurídico e documental. Então, são características que definem aí o que vem a ser correspondência oficial. Algumas perguntas, no entanto, podem pedir sobre exemplos. São exemplos de correspondência oficial. Letra A, e-mail. B, carta. Então, o que pode ser considerado uma correspondência oficial? Deixa eu te mostrar aqui no tópico exemplos. São considerados documentos que constituem a correspondência oficial: um memorando, um ofício, a carta, o telegrama, mas também mensagens de correio eletrônico. Então, um e-mail pode ser uma correspondência oficial? Pode. Se ela colocar em contato dois órgãos públicos ou um público e um privado para tratar de assuntos relacionados ao serviço público, ela é uma correspondência oficial. Não importa se ela veio por mensagem de texto, se ela veio por e-mail. Já houve perguntas em concurso falando assim: a correspondência oficial utilizada via e-mail pode assumir uma linguagem informal. A gente vai ver que não. A linguagem informal não é pertinente a uma correspondência oficial, mesmo que ela seja enviada por e-mail. O e-mail é só um meio pelo qual ela foi enviada, mas não interfere na linguagem que ela vai ser empregada na sua construção. Então, cuidado aí. Bom, um cartão ou qualquer texto escrito que tenha como origem um órgão público e por finalidade o tratamento de assuntos a ele relativos. Isso daqui eu quero que você preste muita atenção, porque provavelmente, se sua prova quis colocar isso no edital, redação oficial, algumas perguntas sempre saem daqui. São as chamadas características da redação oficial: a formalidade, a impessoalidade,
o padrão culto da linguagem, a padronização, a clareza e a concisão. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. O que seria a formalidade? A formalidade tem a ver com a maneira como você se comunica. Então, por exemplo, eu estou escrevendo para um representante, sei lá, um prefeito, né? Um representante político, ocupando o cargo público de prefeito. Eu não posso chegar para ele e falar assim, prefeito, você poderia, por favor, o você fere a formalidade. Se eu estou me referindo a um prefeito, se eu estou naquele contexto, dentro de uma correspondência oficial, escrevendo para ele ou me comunicando com ele, eu devo me referir a ele como Vossa Excelência. Prefeito é considerado Vossa Excelência. Então, ao utilizar corretamente os pronomes de tratamento, bem como uma linguagem mais rebuscada ou mais apropriada, nós estamos contemplando ali a formalidade. Né? Não posso chegar e falar assim, já teve uma questão da FCC que falava assim, senhor prefeito, venho dizer que ouvi falar por aí que o senhor, para com isso, é fofoca, isso fere completamente a formalidade. Então, a formalidade, ela pressupõe uma postura, né, da linguagem, da forma como você se utiliza ali dentro daquela comunicação, bem como ao bom uso dos pronomes de tratamento, para se utilizar de forma respeitosa e formal as pessoas às quais você escreve. A impessoalidade, o que seria a impessoalidade? Na impessoalidade, você percebe que, como uma correspondência oficial tem por interesse tratar sempre de assuntos relacionados ao serviço público, ela nunca pode tratar de um assunto de interesse pessoal. Já teve uma questãozinha da FCC que colocava um trecho muito engraçado que falava assim, senhor governador, envio-lhe meu sobrinho, rapaz muito bom e esforçado, que cumprirá com exímia execução o cargo para o qual o senhor lotá-lo. Então, assim, como que eu escrevo pedindo um emprego para o meu sobrinho? Estou tratando de um interesse extremamente pessoal. Então, aquele trecho, a FCC perguntava assim, esse trecho fere um monte de coisa, mas em especial fere a impessoalidade, porque não trata de um interesse público, trata de um interesse pessoal. Então, esse é um dos princípios que pode ser observado em uma questão para que você avalie qual foi o princípio, a característica da correspondência oficial que foi desrespeitada nesse fragmento. Aí, se o fragmento tratar de um interesse pessoal, fere a impessoalidade. Padrão culto da linguagem, meus amores, é uma característica da redação oficial não ter erro, não pode ter erro de nenhuma natureza. Não pode ter erro de ortografia, não pode ter erro de pontuação, não pode ter erro de regência, não pode ter erro de concordância, não pode ter erro de crase, não pode ter erro. Se tiver um errinho, fere o princípio do padrão culto da língua. Então, é comum, por exemplo, eles colocarem assim, crase antes de pronomes de tratamento como vossa. Venho solicitar a vossa excelência. Nós já vimos lá na aula de crase que não se usa crase antes de pronome de tratamento. Se for colocado uma crase antes de um pronome de tratamento, fere qual princípio? Fere o princípio do padrão da norma culta da língua. Quando eles colocam, por exemplo, assim, isso é muito comum na Fundação Carlos Chagas, ele fala, por exemplo, assim, venho à presença de Vossa Excelência solicitar que digneis vossos esforços na tentativa de solucionar este problema. O problema de você falar em Vossa Excelência é que Vossa Excelência é sempre utilizado para concordância, seja pronominal ou verbal, sempre com pronomes relacionados à terceira pessoa do singular. Traduzindo, quando você usa Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Magnificência, é como se você estivesse usando você. Então, eu venho pedir para que você empenheis os vossos esforços? Não. Eu venho pedir para que você empenhe seus esforços. Da mesma maneira, eu venho pedir que Vossa Excelência empenhe seus esforços na tentativa de resolver o problema. Então, sempre que aparecer o vossa, lembra, como se estivesse trabalhando com você. Os verbos são flexionados na terceira pessoa do singular, ou do plural, se eu estiver me referindo a mais de uma excelência, né? Venho pedir a vossas excelências que empenhem seus esforços, seria o mesmo que eu estivesse falando, venho pedir que vocês empenhem seus esforços. Então, são dois errinhos muito ligados a esse princípio do respeito ao padrão culto da língua, que quando é ferido, fere uma das características da redação oficial.
A padronização, nós vamos ver ao longo da aula que na construção de uma correspondência oficial eu tenho os locais destinados a colocar a assinatura, a colocar o fecho, a colocar a data. Então, por exemplo, a data, ela é sempre alinhada no canto superior direito. Se você puser a data à esquerda, você fere o padrão, você feriu a padronização. Então, lá tem que você precisa colocar sempre o tipo da correspondência e o número da correspondência e a sigla do órgão que expede essa correspondência. Se você não colocar uma dessas informações, você fere a padronização. Você fere o padrão que é utilizado na hora de confeccionar uma correspondência oficial. Tudo bem? A clareza. A clareza é um princípio que muitas provas, muitas questões também trazem como exemplo, né, de trechinhos em que se feriu a clareza para você identificar. Fere-se a clareza quando não se deixa claro o que aquela correspondência oficial quer comunicar. Então, por exemplo, às vezes é mandada uma correspondência oficial para o setor de tecnologia da informação de um determinado órgão público solicitando revisão nos equipamentos técnicos. Só que se utiliza termos tão específicos, ligados de repente às pessoas que são da área da tecnologia da informação, que aquilo não é claro para qualquer pessoa que lê. Toda correspondência oficial precisa ser clara para todo e qualquer cidadão que queira ler, porque ela é pública. Então não se usam jargões específicos de uma determinada área do conhecimento, não se usa uma linguagem específica de um determinado gueto, de um determinado nicho. Então não pode ter lá um juridiquês, um informatiquês, não pode. Esse tipo de construção fere a clareza. Ou às vezes quer falar tão bonito e tão difícil que acaba não tendo entendido nada do que se quer ali. Ou às vezes não tem a construção, o período não é finalizado. Tudo que compromete o entendimento da informação fere o princípio da clareza. O princípio da concisão. O princípio da concisão é estabelecer que uma correspondência oficial tem que ser objetiva. Não pode ficar enrolando. Se ela ficar enrolando, se ela for prolixa, ela fere a concisão. Então, essas são as características principais da correspondência oficial. Vamos continuar? Bom, nós já tínhamos visto que o emprego dos pronomes de tratamento é algo muito importante dentro da característica da formalidade, da formalização da linguagem formal utilizada nesse tipo de correspondência. Então, só para saber que são de uso consagrado o Vossa Excelência para essas seguintes autoridades. Do Poder Executivo, usamos Vossa Excelência para o Presidente da República, o Ministro de Estado, Consultor-Geral da República, chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, secretários da Presidência da República, secretários, se forem da Presidência, são Vossa Excelência. Vice-presidente, secretário-geral da Presidência da República, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República e Procurador-Geral da República. Além disso, governadores e vice-governadores de Estado e do Distrito Federal também são Vossa Excelência. Oficiais generais das Forças Armadas, secretários executivos e secretários nacional dos ministérios também são Vossa Excelência. Chefes de Estado-Maior das Três Armas são Vossa Excelência. Embaixadores são Vossa Excelência. Secretários de Estado dos governos estaduais também são Vossa Excelência. E os prefeitos municipais também são considerados Vossa Excelência. O Manual de Redação Oficial da Presidência da República diz que vereadores não são, a menos que seja o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, sim, você chama de Vossa Excelência, os demais vereadores não há essa necessidade. Eliane, quando eu não chamo de Vossa Excelência, eu chamo de quê? De Vossa Senhoria. São ainda Vossa Excelência do Poder Legislativo, presidente e vice, presidente e membros do Tribunal de Contas da União, presidente e membros das Assembleias Legislativas Estaduais, presidente e membros da Câmara de Deputados do Senado Federal, presidente e membros dos Tribunais de Contas Estaduais e presidente das Câmaras Municipais. Desculpem aqui que eu separei a Assembleia errado, hein, gente? A Assembleia não separa assim não, hein? Esse I tinha que ter ficado ali com o seu ditonguinho, né? Assembleias. Enfim, desculpem aí a divisão. Do Poder Judiciário, quem é considerado Vossa Excelência? Presidente e membro do Supremo Tribunal Federal, presidente e membro do Supremo Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar,
presidente e membros do Tribunal Superior do Trabalho, presidente e membros dos Tribunais Regionais Federais, presidente e membros dos Tribunais Regionais do Trabalho, auditores da Justiça Militar, presidente e membros do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais do Trabalho e juízes e desembargadores. Toda essa galera aí é Vossa Excelência. Lembrando, quem não é Vossa Excelência é considerado Vossa Senhoria. Então, Vossa Senhoria é uma maneira formal e ao mesmo tempo respeitosa de você se referenciar, seja as demais autoridades ou particulares de forma geral, a quem você não trate de Vossa Excelência. Vou falar um pouquinho agora sobre os usos dos pronomes de tratamento, seja nas formas de endereçamento ou vocativo. Então vamos lá. Emprego dos pronomes de tratamento. Preenchimento do campo destinatário. O preenchimento do campo destinatário, meus amores, pode vir no envelope, se for uma correspondência enviada pelo correio, ou na primeira página do texto, se ela for enviada por meio digital, fax, e-mail, enfim. Vem sempre antes do assunto. Esse endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades tratadas por Vossa Excelência terá a seguinte forma: a Sua Excelência, o Senhor, senador fulano de tal, ministro de Estado da Justiça e o endereço. Então, o que a gente percebe? Estou escrevendo a alguém a quem eu chamo de Vossa Excelência, mas no endereçamento, no campo destinatário, eu tenho que colocar a Sua Excelência. Além disso, eu coloco o termo Senhor, coloco o cargo seguido do nome, né? Repito aqui, caso haja uma especificação sobre o cargo e o endereço. Uma vez, o CESP cobrou isso no seu concurso e confundiu muita gente. Por quê? Qual é a diferença de usar Vossa Excelência ou Sua Excelência? O Vossa Excelência eu uso quando eu falo diretamente com a autoridade. Então, vamos supor, você é um rei. Aí eu estou falando diretamente com você, eu falo assim, o rei, Vossa Majestade está feliz de estar conosco aqui hoje? Estou falando diretamente com o rei. Agora eu quero falar do rei para outras pessoas. Então não é mais uma referenciação direta. Eu quero falar do rei, mas para outras pessoas. Eu falo assim, gente, olha só, a sua majestade, o rei, falou que está super feliz de estar conosco aqui hoje. Eu estou falando de você, mas para outras pessoas, entende? E aí muita gente pirou nessa questão porque fala assim, eu estou escrevendo para a autoridade. Se estou escrevendo para a autoridade, eu tenho que chamá-la de Vossa Excelência. Aí vem o CESP e me pergunta se no endereçamento eu coloco para Sua Excelência, não tinha que ser para Vossa? Na verdade, pensa comigo, uma correspondência ela não chega primeiramente às mãos da autoridade. Ela passa pelos assessores, ela passa por intermediários que vão ler o endereçamento. Então, por essa razão, a primeira referência, a referência do endereçamento, ela não é direta. Se ela não é direta, aí você vai usar a sua. Então, no endereçamento, no campo destinatário, mesmo que você esteja escrevendo para uma autoridade, a quem você chame de Vossa Excelência, no endereçamento você vai chamá-la de Sua Excelência. Tudo bem? Como já foi uma perguntinha de prova aí do CESP, se atente para isso. Bom, lembrando que não ocorre crase antes de pronomes de tratamento, né? Uma observação que nós já tínhamos feito. Enfatiza-se ainda o vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes do poder é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo respectivo. Meus amores, nós não estamos mais falando da forma de endereçamento, nós estamos falando agora do vocativo, que é aquela maneira pela qual você chama a pessoa com quem você fala, mas já no corpo do texto. Se essa correspondência for encaminhada para os chamados chefes do poder, a saber, Presidente da República, Presidente do Congresso Nacional, Presidente do Supremo Tribunal Federal. Se for essa galera aqui, tem que ser Excelentíssimo Senhor, mais o cargo. Já teve pergunta de prova que colocou assim, Excelentíssimo Senhor, mais o cargo, mais o nome do presidente. Mentira, não precisa do nome. Excelentíssimo Senhor, mais o cargo. Então, Excelentíssimo Senhor, Presidente da República, Excelentíssimo Senhor, Presidente do Congresso Nacional, Excelentíssimo Senhor, Presidente do Supremo Tribunal. Não é um desses três? Não é um dos chefes de poder? Como fica o vocativo? Senhor, seguido do cargo. Então, repara, as demais autoridades serão tratadas com o vocativo senhor, seguido do cargo respectivo. Senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador.
Isso aqui é uma coisa que confunde muita gente, porque a pessoa pensa assim, bom, estou escrevendo para um governador, Eliane, ele é Vossa Excelência, como é que eu vou chamá-lo de senhor? Isso é uma especificação do vocativo. Então, quando você está escrevendo uma cartinha para alguém, quando você fala assim, oi João, olá João, oi Maria, isso é um vocativo, você está chamando a pessoa para quem você escreve. Se você escreve para uma Vossa Excelência, né? No vocativo você não chama de Vossa Excelência, você chama de senhor mais o cargo. Tranquilo? A exceção dos chefes de poder a quem você chama de excelentíssimo senhor mais o cargo. Então, estou escrevendo para o governador. Senhor governador, vírgula, corpo do texto. Venho à presença de Vossa Excelência comunicar, beleza. No corpo do texto eu já volto a chamar de Vossa Excelência. Mas no vocativo eu uso senhor mais o cargo. Independente de qual seja o cargo, pode ser um superintendente, pode ser o diretor do departamento, pode ser um coordenador, vai ser senhor mais o cargo. Isso no vocativo, à exceção dos chefes de poder. Lembrando que o manual de redação oficial, ele prevê que a forma de tratamento digníssimo não pode ser usada. Digníssimo está abolido. Tem pergunta de prova que fala isso. Posso usar o digníssimo? Não, não posso usar o digníssimo. A justificativa é que é engraçada. Afinal, a dignidade é condição primordial para que tais cargos públicos sejam ocupados. Tudo bem. Fica ainda dito que doutor não é forma de tratamento. Doutor é titulação acadêmica de quem defendeu uma tese de doutorado. Portanto, é aconselhável, tá vendo? Não é proibido, mas é aconselhável que não se use indiscriminadamente tal termo, né? Não é todo mundo que é doutor. Claro que na prática, no contexto, muitas vezes acaba se usando por uma questão cultural, histórica, mas o manual diz que não é aconselhável. Para que nenhuma de suas correspondências oficiais contenha inadequações, utilize bem os pronomes de tratamento. Então, sabendo disso, nós vamos agora entrar no chamado padrão ofício. O que é o padrão ofício? Quando você pega o manual de redação da Presidência da República, né, que é o arquivo, que é o documento mesmo oficial, você pode baixar na internet, que tem todas lá as prescrições de como é escrita cada correspondência, desde uma ata, uma apostila, enfim, é um documento até bem interessante. Ele tem muitas especificações, que geralmente só caem em concursos que sejam concursos muito específicos, ligados à área de secretariado executivo, por exemplo. Aí pode se perguntar até o número de centímetros usados na paragrafação de um documento. Mas fora isso, para cargos administrativos, em que o edital só menciona redação oficial, o que é mais cobrado nesse tipo de prova é o chamado padrão ofício. Então, o padrão ofício, ele é uma especificação dentro das correspondências oficiais que trata daquelas correspondências que são mais utilizadas. Quais são as 3 correspondências mais utilizadas? O ofício, o aviso e o memorando. Então, o ofício, o aviso e o memorando, os 3 são escritos dentro de um mesmo padrão. E a esse padrão nós damos o nome de padrão ofício. Então, dentro do padrão ofício, você tem 3 subtipos: o próprio ofício, o aviso e o memorando. Eles, na verdade, vão variar mais pela finalidade do que pela estrutura. Por exemplo, um aviso. Aviso só é trocado entre ministros. Não é possível trocar aviso entre outros cargos. Aviso é só entre ministros. E memorando? Memorando é uma comunicação interna. Dentro do mesmo órgão, dentro da mesma instituição, eu não vou mandar um ofício, eu vou mandar um memorando. Se forem órgãos diferentes, instituições diferentes e não forem ministros, aí eu mando ofício. Então, ofício, aviso e memorando, os 3 são escritos dentro de uma mesma padronização, que é o chamado padrão ofício. Muitas perguntas de concurso são direcionadas para o tipo de padronização utilizada no padrão ofício. É justamente isso que nós vamos ver agora. Então, vem comigo. Padrão ofício. Como eu expliquei para você, há 3 tipos de expedientes que se diferenciam mais pela finalidade do que pela forma: o ofício, o aviso e o memorando. Então, o texto mais utilizado na correspondência oficial é certamente o do ofício. Documento que faz uso o titular do órgão ou alguém por ele indicado para tratar dos mais variados assuntos. Então, por meio de um ofício, eu posso tratar de assuntos políticos, administrativos, culturais, financeiros,
com outros órgãos públicos, com entidades privadas ou diretamente com os cidadãos. Por meio dos ofícios, eu posso construir, enviar agradecimentos, convites, convocações, intimações, solicitações, assim como também encaminhar requerimentos, proposições de leis, pedidos de informação, relatórios finais. Então, olha quantas coisas eu consigo fazer com um ofício. Como que eu preciso construir esse ofício? Então, agora a gente vai trabalhar a padronização do ofício. Primeira coisa, é fundamental que no seu documento, no seu padrão ofício, você tenha primeiro a identificação do tipo de documento. Então, a gente sabe que no padrão ofício são 3. Pode ser um aviso, pode ser um memorando, pode ser um ofício. Então, tá lá o seu documento oficial. Se for um ofício, vai vir lá assim, ó, ofício. Se for um memorando, vai vir lá no cantinho superior esquerdo, memorando. Se for aviso, vai vir também lá no cantinho, aviso. É obrigatório você dizer qual é o tipo de documento. Além disso, você precisa colocar o número do documento, são informações essenciais. Então, coloquei o ofício, vou lá e coloco o número dele, aqui no exemplo 987. Depois, a sigla do órgão que emitiu esse ofício, que emitiu esse documento. O SRF, o INSS, SSP, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, enfim. Eu preciso colocar o tipo, o número e a sigla do órgão que expede. Já houve perguntas de concurso dizendo, é facultativo? Não, é obrigatório. Beleza. Tipificou o documento, colocou o número, colocou a sigla, o que vai vir depois? Local e data. Então, o local e data são sempre por extenso, alinhados à direita. Então, 13 de julho de 2007. Por extenso, significa que você não possa fazer assim, ó. 13 de julho, entendeu? Tem que ser de julho. Claro, os números você pode colocar de forma numérica, não há necessidade de você escrever 13, 2007, não precisa disso. Os números de forma numérica, mas nunca daquela forma por barras, sempre de forma corrente, com o alinhamento superior à direita. Então, sempre visualizando aí. Isso aqui eu tinha colocado, né, a tipificação, é um ofício. Aqui eu tinha colocado o número. E aqui eu tinha colocado a sigla. Agora, ó, local e data vão surgir aqui no canto superior. Então, 13 de julho de 2017 vão aparecer aqui com alinhamento à direita. Logo depois o que vem é o endereçamento, o destinatário. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, no destinatário vem o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. No caso do ofício, deve-se incluir também o endereço. Lembra aqui, em alguns slides atrás, em que a gente falou do endereçamento? Então, a sua excelência, o senhor, senador fulano de tal, ministro do Estado de Justiça. Seu ofício, você coloca o endereço. Se é aviso e memorando, você não precisa colocar o endereço. Essa é uma diferençazinha entre eles. Então, beleza. Tipo do documento, né? Tipifiquei se é aviso, ofício, memorando, número e sigla. Logo depois o que vem? Local e data alinhado à direita. Logo depois o que vem? Destinatário, é a forma de endereçamento. Depois, assunto. Meus amores, o assunto é obrigatório. Muitas bancas já perguntaram se colocar o assunto numa correspondência oficial é facultativo ou é obrigatório. É obrigatório. O assunto é sempre um resumo sobre o teor do documento. Então, por exemplo, vou tratar da produtividade do órgão em 2002. Eu tenho que pôr o assunto. Então, se você estiver visualizando aí ou construindo aí nas suas anotações, coloquei o tipo, coloquei o número, coloquei a sigla. Coloquei lá local e data. Aqui vem o destinatário, certo? O que vem agora? Agora, obrigatoriamente, vem o assunto. É recomendável que cada ofício contenha um único assunto. Tratar de vários assuntos num único ofício dificulta não só o seu controle, mas também o seu arquivamento e a compreensão do seu objetivo. Então, cada assunto dentro de cada documento. O que vem depois, Eliane? Bom, depois aqui do assunto, antes de você falar do texto, viria o vocativo. Então, acabei esquecendo de colocar aí, mas o vocativo lembra. Tirando os chefes de poder, a quem você chama de excelentíssimo senhor, mas o cargo, todos os vocativos são
senhor mais o cargo. Então, o vocativo não é o destinatário é o endereçamento, que aparece antes do assunto. Depois tem o assunto e logo depois do assunto tem que vir o vocativo. A única correspondência que, na verdade, pode abrir mão do vocativo é o memorando. Memorando não tem vocativo, essa também é uma pequena diferença na padronização dos três. No memorando, ausência de vocativo. No ofício, no aviso, tem que ter o vocativo. Senhor ministro, em se tratando de um aviso, que é só entre ministros, ou senhor governador, senhor juiz, ou quem quer que seja. Tudo bem? Depois vem o texto. O que é importante a gente saber sobre o texto? Deve-se iniciar o texto da correspondência de forma objetiva e direta, sem deixar de ser polida. O que é mais importante deve vir em primeiro lugar. É recomendável evitar na introdução expressões redundantes. Isso aqui muita gente usa, mas a correspondência oficial diz que não é legal você usar. Tem este o objetivo de informar, venho por meio deste informar, venho pelo presente exigir, perguntar, pedir, sirvo-me do presente. Isso são formas que você não precisa usar, elas são redundantes. Para que você vai falar, venho por meio deste informar? Diga apenas, informa Vossa Excelência. Por que você vai falar assim, valho-me do presente para convidar? Não, convido Vossa Excelência. Encaminho a Vossa Reverendíssima, solicito, submeto à apreciação. Existem pessoas que acham que essa é uma forma muito seca. É importante você lembrar que essa prática, ela não invalida o uso de expressões de polidez. Se você se sentir mais à vontade, tudo bem dizer, tenho a honra de convidar, tenho o prazer de comunicar, mas não é necessário. Tranquilo? Bom, depois que você escreveu lá o texto, o que vem? O fecho. Muitas perguntinhas falam sobre o fecho. Até 1991 existiam 15 fechos diferentes. Depois disso, eles se resumiram a 2, respeitosamente e atenciosamente. Então, só lembrando, o ofício, assim como as cartas, simula de alguma forma o ritual de uma conversação. A saudação, a conversa e a despedida corresponderiam, respectivamente, ao vocativo, ao assunto tratado e ao fecho. Devem-se evitar os fechos longos e rebuscados. Na correspondência oficial da Assembleia, empregam-se apenas 2 fechos, respeitosamente e atenciosamente, centralizados e seguidos de vírgula, então é sempre no centro. Usa-se respeitosamente para autoridades a quem se queira tratar com especial deferência e atenciosamente para as demais autoridades. Então, meus amores, a questão é a seguinte: se você está escrevendo para uma autoridade hierarquicamente superior àquela que você representa, é respeitosamente. Se você está escrevendo para uma autoridade que seja de igual valor ou valor inferior, aí atenciosamente. Um governador escrevendo para um prefeito, atenciosamente. Um prefeito escrevendo para um governador, respeitosamente. Não existem outros fechos possíveis, sabe? Certo de sua atenção e grato por sua atenção, certo de sua resposta e grato por sua atenção, esquece isso, né? Presto referências, tem um que é muito engraçado, não vou me lembrar dele agora. Não vale, é respeitosamente, atenciosamente, ok? Bom, se eu tenho um fecho, o que vem depois do fecho? A identificação do signatário, a assinatura. Importante lembrar que, excluídas as comunicações que sejam assinadas pelo presidente da República, todas as demais comunicações devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede. Então, as comunicações que são enviadas pelo presidente não são assinadas. Agora, todas as demais têm que trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura. Então, a forma de identificação deve ser a seguinte: tem lá o espaço para assinatura, aparece o nome e o cargo. Então, isso é muito importante porque tem a ver com a identificação do signatário. Só lembrando, no caso de ofício ser assinado por mais de uma pessoa, tem aí uma especificação dentro do nosso documento. A ordem das assinaturas segue a hierarquia dos cargos. Começando da do nível inferior, é como se o ocupante do cargo mais alto desse seu aval às informações prestadas por aquele que tem acesso direto a elas. No caso de signatários da mesma hierarquia, assinaturas devem vir lado a lado. Mas quando se tratar de cargos hierarquicamente do mesmo nível, as assinaturas virão numa lista alfabética. Por exemplo, se houver vários signatários da mesma posição hierárquica, todos os líderes de bancadas, por exemplo, eu, presidente da casa, assim primeiro, e em destaque, e os demais em seguida em ordem alfabética. O que eu quero dizer com isso daqui?
Quando uma correspondência é assinada por mais de uma pessoa, quem manda mais assina por último. Então, assina primeiro o prefeito, depois assina o governador, depois assina o senador. Agora, se eles mandam igual, deve vir lado a lado. Às vezes não dá para vir lado a lado por causa do espaço do documento. Aí vem em ordem alfabética. Então, assim, não são muitas perguntas que se direcionam a isso, não. Mas tem aí uma especificaçãozinha com relação a essa parte das assinaturas, ok? Então, só lembrando aqui, eu coloquei num quadrinho para vocês aviso, a diferença entre eles. Aviso de ministros, para autoridades de mesma hierarquia. O memorando é sempre unidades administrativas do mesmo órgão. O memorando é sempre considerado uma comunicação interna. Sua principal característica é a agilidade. Algumas perguntas às vezes falam sobre isso. Ofício é para todo o resto, né? Demais autoridades e com particulares, inclui cabeçalho e rodapé com informações do órgão, endereço destinatário. Lembra, lá na parte do endereçamento, além do nome e o cargo, é obrigatório o endereço. Lembrando, no memorando você não precisa de vocativo. E no aviso, importante você lembrar que sempre sendo entre ministros, ou seja, sempre da mesma hierarquia, o fecho vai ser sempre atenciosamente. Nunca respeitosamente, porque é sempre da mesma hierarquia, tudo bem? Fechando, algumas questõezinhas falam de um tipo de expediente chamado exposição de motivos. Exposição de motivos, ele é muito parecido com um padrão ofício. Então, só para você saber, a exposição de motivos é um dos itens do Manual de Redação Oficial elaborado pela Assessoria de Comunicação da Presidência. Trata-se de um expediente dirigido ao próprio Presidente da República ou a seu vice, visando informar-lhes de algum assunto, propor alguma medida ou submeter considerações a projetos de atos normativos. Normalmente, esse texto é redigido apenas por um ou por um grupo de ministros de estados. Então, para presidente da República, você não manda ofício. Para a presidência, você sempre manda uma exposição de motivos. É um padrão ofício, se assemelha muito ao padrão ofício, mas tem como um único destinatário a presidência ou o vice-presidente. Por ser um documento trocado entre os mais altos escalões do Poder Executivo, a exposição de motivos tem um caráter bastante formal, embora mantenha todas as características desejadas nos textos da redação oficial, principalmente a objetividade e a clareza. Outro ponto em comum é a estrutura. Formalmente, a exposição de motivos segue o padrão ofício, tá vendo? É a mesma padronização, sendo iniciado pelo pronome de tratamento excelentíssimo senhor presidente da República, porque é um chefe do poder, o vocativo então vai ser esse, cabeçalho ou rodapé com informações sobre o remetente, o endereço postal, telefone, correio eletrônico. Quando a exposição de motivos tiver um caráter informativo, sua estrutura será a mesma do padrão ofício. Já de proposição ou de considerações, deve ser obrigatoriamente apontar na introdução o problema que necessita de adoção da medida ou do ato proposto. Resumindo, exposição de motivos é toda e qualquer correspondência oficial enviada ao presidente da República. Então, é essa pergunta que geralmente se faz. Se assemelha muito ao padrão ofício, né? Tem uma linguagem extremamente formal, e o vocativo é aquele vocativo específico dos chefes de poder. Com base nessas informações, espero tê-los ajudado nessa questãozinha que envolve a redação oficial e desejo a todos bons estudos. É certamente o do ofício. Documento que faz uso o titular do órgão ou alguém por ele indicado para tratar dos mais variados assuntos. Então, por meio de um ofício, eu posso tratar de assuntos políticos, administrativos, culturais, financeiros, com outros órgãos públicos, com entidades privadas ou diretamente com os cidadãos. Por meio dos ofícios, eu posso construir, enviar agradecimentos, convites, convocações, intimações, solicitações, assim como também encaminhar requerimentos, proposições de leis, pedidos de informação, relatórios finais. Então, olha quantas coisas eu consigo fazer com um ofício. Como que eu preciso construir esse ofício? Então, agora a gente vai trabalhar a padronização do ofício. Primeira coisa, é fundamental que no seu documento, no seu padrão ofício, você tenha primeiro a identificação do tipo de documento. Então, a gente sabe que no padrão ofício são 3. Pode ser um aviso, pode ser um memorando, pode ser um ofício. Então, tá lá o seu documento oficial. Se for um ofício, vai vir lá assim, ó, ofício.
Se for um memorando, vai vir lá no cantinho superior esquerdo, memorando. Se for aviso, vai vir também lá no cantinho, aviso. É obrigatório você dizer qual é o tipo de documento. Além disso, você precisa colocar o número do documento, são informações essenciais. Então, coloquei o ofício, vou lá e coloco o número dele, aqui no exemplo 987. Depois, a sigla do órgão que emitiu esse ofício, que emitiu esse documento. O SRF, o INSS, SSP, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, enfim. Eu preciso colocar o tipo, o número e a sigla do órgão que expede. Já houve perguntas de concurso dizendo, é facultativo? Não, é obrigatório. Beleza. Tipificou o documento, colocou o número, colocou a sigla, o que vai vir depois? Local e data. Então, o local e data são sempre por extenso, alinhados à direita. Então, 13 de julho de 2007. Por extenso, significa que você não possa fazer assim, ó. 13 de julho, entendeu? Tem que ser de julho. Claro, os números você pode colocar de forma numérica, não há necessidade de você escrever 13, 2007, não precisa disso. Os números de forma numérica, mas nunca daquela forma por barras, sempre de forma corrente, com alinhamento superior à direita. Então, sempre visualizando aí. Isso aqui eu tinha colocado, né, a tipificação, é um ofício. Aqui eu tinha colocado o número. E aqui eu tinha colocado a sigla. Agora, ó, local e data vão surgir aqui no canto superior. Então, 13 de julho de 2017 vão aparecer aqui com alinhamento à direita. Logo depois, o que vem é o endereçamento, o destinatário. São considerados documentos que constituem a correspondência oficial. Um memorando, um ofício, a carta, o telegrama, mas também mensagens de correio eletrônico. Então, um e-mail pode ser uma correspondência oficial? Pode. Se ela colocar em contato dois órgãos públicos ou um público e um privado para tratar de assuntos relacionados ao serviço público, ela é uma correspondência oficial. Não importa se ela veio por mensagem de texto, se ela veio por e-mail. Já houve perguntas em concurso falando assim: a correspondência oficial utilizada via e-mail pode assumir uma linguagem informal. A gente vai ver que não. A linguagem informal não é pertinente a uma correspondência oficial, mesmo que ela seja enviada por e-mail. O e-mail é só um meio pelo qual ela foi enviada, mas não interfere na linguagem que ela vai ser empregada na sua construção. Então, cuidado aí. Bom, um cartão ou qualquer texto escrito que tenha como origem um órgão público e por finalidade o tratamento de assuntos a ele relativos. Isso daqui eu quero que você preste muita atenção, porque provavelmente, se sua prova quis colocar isso no edital, redação oficial, algumas perguntas sempre saem daqui. São as chamadas características da redação oficial. A formalidade, a impessoalidade, o padrão culto da linguagem, a padronização, a clareza e a concisão. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. O que seria a formalidade? A formalidade tem a ver com a maneira como você se comunica. Então, por exemplo, eu estou escrevendo para um representante, sei lá, um prefeito, né? Um representante político, ocupando o cargo público de prefeito. Eu não posso chegar para ele e falar assim: prefeito, você poderia, por favor, o você fere a formalidade. Se eu estou me referindo a um prefeito, se eu estou naquele contexto, dentro de uma correspondência oficial, escrevendo para ele ou me comunicando com ele, eu devo me referir a ele como Vossa Excelência. Prefeito é considerado Vossa Excelência. Então, ao utilizar corretamente os pronomes de tratamento, bem como uma linguagem mais rebuscada ou mais apropriada, nós estamos contemplando ali a formalidade. Não posso chegar e falar assim, já teve uma questão da FCC que falava assim, senhor prefeito, venho dizer que ouvi falar por aí que o senhor, para com isso, é fofoca, isso fere completamente a formalidade. Então, a formalidade, ela pressupõe uma postura, né, da linguagem, da forma como você se utiliza ali dentro daquela comunicação, bem como ao bom uso dos pronomes de tratamento. Coloquei o tipo, coloquei o número, coloquei a sigla, coloquei lá local e data. Aqui vem o destinatário, certo? O que vem agora?
Agora, obrigatoriamente, vem o assunto. É recomendável que cada ofício contenha um único assunto. Tratar de vários assuntos num único ofício dificulta não só o seu controle, mas também o seu arquivamento e a compreensão do seu objetivo. Então, cada assunto dentro de cada documento. O que vem depois, Eliane? Bom, depois aqui do assunto, antes de você falar do texto, viria o vocativo. Então, acabei esquecendo de colocar aí, mas o vocativo lembra. Tirando os chefes de poder, a quem você chama de excelentíssimo senhor mais o cargo, todos os vocativos são senhor mais o cargo. Então, o vocativo não é o destinatário é o endereçamento, que aparece antes do assunto. Depois tem o assunto e logo depois do assunto tem que vir o vocativo. A única correspondência que, na verdade, pode abrir mão do vocativo é o memorando. Memorando não tem vocativo, essa também é uma pequena diferença na padronização dos três. No memorando, ausência de vocativo. No ofício, no aviso, tem que ter o vocativo. Senhor ministro, em se tratando de um aviso, que é só entre ministros, ou senhor governador, senhor juiz, ou quem quer que seja. Tudo bem? Depois vem o texto. O que é importante a gente saber sobre o texto? Deve-se iniciar o texto da correspondência de forma objetiva e direta, sem deixar de ser polida. O que é mais importante deve vir em primeiro lugar. É recomendável evitar na introdução expressões redundantes. Isso aqui muita gente usa, mas a correspondência oficial diz que não é legal você usar. Tem este o objetivo de informar, venho por meio deste informar, venho pelo presente exigir, perguntar, pedir, sirvo-me do presente. Isso são formas que você não precisa usar, elas são redundantes. Para que você vai falar, venho por meio deste informar? Diga apenas, informo, informa Vossa Excelência. Por que você vai falar assim, valho-me do presente para convidar? Não, convido Vossa Excelência. Encaminho a Vossa Reverendíssima, solicito, submeto à apreciação. Existem pessoas que acham que essa é uma forma muito seca. É importante você lembrar que essa prática, ela não invalida o uso de expressões de polidez. Se você se sentir mais à vontade, tudo bem dizer, tenho a honra de convidar, tenho o prazer de comunicar, mas não é necessário. Tranquilo? Bom, depois que você escreveu lá o texto, o que vem? O fecho. Muitas perguntinhas falam sobre o fecho. Até 1991 existiam 15 fechos diferentes. Depois disso, eles se resumiram a 2, respeitosamente e atenciosamente. Por essa razão, a primeira referência, a referência do endereçamento, ela não é direta. Se ela não é direta, aí você vai usar a sua. Então, no endereçamento, no campo destinatário, mesmo que você esteja escrevendo para uma autoridade, a quem você chame de Vossa Excelência, no endereçamento você vai chamá-la de Sua Excelência. Tudo bem? Como já foi uma perguntinha de prova do SESP, se atente para isso. Bom, lembrando que não ocorre crase antes de pronome de tratamento, né? Uma observação que nós já tínhamos feito. Enfatiza-se ainda o vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes do poder é excelentíssimo senhor, seguido do cargo respectivo. Meus amores, nós não estamos mais falando da forma de endereçamento, nós estamos falando agora do vocativo, que é aquela maneira pela qual você chama a pessoa com quem você fala, mas já no corpo do texto. Se essa correspondência for encaminhada para os chamados chefes do poder, a saber, Presidente da República, Presidente do Congresso Nacional, Presidente do Supremo Tribunal Federal. Se for essa galera aqui, tem que ser excelentíssimo senhor, mais o cargo. Já teve perguntas de prova que colocou assim, excelentíssimo senhor, mais o cargo, mais o nome do presidente. Mentira, não precisa do nome. Excelentíssimo senhor, mais o cargo. Então, excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal. Não é um desses três? Não é um dos chefes de poder? Como fica o vocativo? Senhor seguido do cargo. Então, repara, as demais autoridades serão tratadas com o vocativo senhor seguido do cargo respectivo. Senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador. Isso aqui
é uma coisa que confunde muita gente, porque a pessoa pensa assim, bom, estou escrevendo para um governador, Eliane, ele é Vossa Excelência, como é que eu vou chamá-lo de senhor? Isso é uma especificação do vocativo. Então, quando você está escrevendo uma cartinha para alguém, quando você fala assim, oi João, olá João, oi Maria, isso é um vocativo, você está chamando a pessoa para quem você escreve. Se você escreve para uma Vossa Excelência, né, no vocativo você não chama de Vossa Excelência, você chama de senhor, mas o cargo. Tranquilo? A exceção dos chefes de poder, a quem você chama de excelentíssimo senhor, mas o cargo. Então, estou escrevendo para o governador. Senhor governador, vírgula, corpo do texto. Venho à presença de Vossa Excelência comunicar, beleza. No corpo do texto eu já volto a chamar de Vossa Excelência. Mas no vocativo eu uso senhor mais o cargo. Independente de qual seja o cargo. Pode ser um superintendente, pode ser o diretor do departamento, pode ser um coordenador. Vai ser senhor mais o cargo. Isso no vocativo, à exceção dos chefes de poder. Lembrando que o manual de redação é o princípio do padrão da norma culta da língua. Quando eles colocam, por exemplo, assim, isso é muito comum na Fundação Carlos Chagas, ele fala, por exemplo, assim, venho à presença de Vossa Excelência solicitar que digneis vossos esforços na tentativa de solucionar este problema. O problema de você falar em Vossa Excelência é que Vossa Excelência é sempre utilizado para concordância, seja pronominal ou verbal, sempre com pronomes relacionados à terceira pessoa do singular. Traduzindo, quando você usa Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Magnificência, é como se você estivesse usando você. Então, eu venho pedir para que você empenheis os vossos esforços? Não. Eu venho pedir para que você empenhe seus esforços. Da mesma maneira, eu venho pedir que Vossa Excelência empenhe seus esforços na tentativa de resolver o problema. Então, sempre que aparecer o vossa, lembra, como se estivesse trabalhando com você. Os verbos são flexionados na terceira pessoa do singular, ou do plural, se eu estiver me referindo a mais de uma excelência, né? Venho pedir a vossas excelências que empenhem seus esforços. Seria o mesmo que eu estivesse falando. Venho pedir que vocês empenhem seus esforços. Então, são dois errinhos muito ligados aí a esse princípio do respeito ao padrão culto da língua, que quando é ferido, fere uma das características da redação oficial. A padronização, nós vamos ver ao longo da aula que na construção de uma correspondência oficial eu tenho os locais destinados a colocar a assinatura, a colocar o fecho, a colocar a data. Então, por exemplo, a data, ela é sempre alinhada no canto superior direito. Se você puser a data à esquerda, você fere o padrão, você feriu a padronização. Então, lá você precisa colocar sempre o tipo da correspondência e o número da correspondência e a sigla do órgão que expede essa correspondência. Se você não colocar uma dessas informações, você fere a padronização. Você fere o padrão que é utilizado na hora de confeccionar uma correspondência oficial. Tudo bem? A clareza é um princípio que muitas provas, muitas questões também trazem como exemplo, né, de trechinhos em que se feriu a clareza para você identificar. Fere-se a clareza quando não se deixa claro o que aquela correspondência oficial quer comunicar. Então, por exemplo, às vezes é mandada uma correspondência oficial para o setor de tecnologia da informação de um determinado órgão público solicitando revisão dos equipamentos técnicos. Só que se utiliza termos tão específicos, ligados de repente às pessoas que são da área da tecnologia da informação, que aquilo não é claro para qualquer pessoa que lê. Toda correspondência oficial precisa ser clara para todo e qualquer cidadão que queira ler, porque ela é pública. Tem um que é muito engraçado, não vou me lembrar dele agora. Não vale, é respeitosamente, atenciosamente, ok? Bom, se eu tenho o fecho, o que vem depois do fecho? A identificação do signatário, a assinatura. Importante lembrar que, excluídas as comunicações que sejam assinadas pelo presidente da República, todas as demais comunicações devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede. Então, as comunicações que são enviadas pelo presidente não são assinadas. Agora, todas as demais têm que trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura. Então, a forma de identificação deve ser a seguinte: tem lá o espaço para assinatura, aparece o nome e o cargo. Então, isso é muito importante porque tem a ver com a identificação do signatário.
Só lembrando, no caso de ofício ser assinado por mais de uma pessoa, tem aí uma especificação dentro do nosso documento. A ordem das assinaturas segue a hierarquia dos cargos. Começando da do nível inferior, é como se o ocupante do cargo mais alto desse seu aval às informações prestadas por aquele que tem acesso direto a elas. No caso de signatários da mesma hierarquia, assinaturas devem vir lado a lado. Mas quando se tratar de cargos hierarquicamente do mesmo nível, as assinaturas virão numa lista alfabética. Por exemplo, se houver vários signatários da mesma posição hierárquica, todos os líderes de bancadas, por exemplo, e o presidente da casa, este, assim primeiro, e destaque, e os demais em seguida em ordem alfabética. O que eu quero dizer com isso daqui? Quando a correspondência é assinada por mais de uma pessoa, quem manda mais assina por último. Então, assina primeiro o prefeito, depois assina o governador, depois assina o senador. Agora, se eles mandam igual, deve vir lado a lado. Às vezes não dá para vir lado a lado por causa do espaço do documento. Aí vem em ordem alfabética. Então, assim, não são muitas perguntas que se direcionam a isso, não. Mas tem aí uma especificaçãozinha com relação a essa parte das assinaturas, ok? Então, só lembrando aqui, eu coloquei num quadrinho para vocês, aviso, a diferença entre eles. Aviso de ministros, para autoridades de mesma hierarquia. O memorando é sempre unidades administrativas do mesmo órgão. O memorando é sempre considerado uma comunicação interna. Sua principal característica é a agilidade. Algumas perguntas às vezes falam sobre isso. Ofício é para todo o resto, né? Demais autoridades e com particulares, inclui cabeçalho e rodapé com informações do órgão, endereço destinatário. Lembra, lá na parte do endereçamento, além do nome e o cargo, é obrigatório o endereço. Lembrando, no memorando você não precisa de vocativo. E no aviso, importante você lembrar que sempre sendo entre ministros, ou seja, sempre da mesma hierarquia, o fecho vai ser sempre atenciosamente. Usar Vossa Excelência no vocativo, você vai se despedir dele com atenciosamente, respeitosamente, um beijo, me liga, como fica isso? Então são perguntas direcionadas sobre como começar, finalizar, o que escrever, o que é possível, o que é correto, o que se deve, o que não se deve fazer, quando você está redigindo um tipo de correspondência utilizada em meio oficial, né? Geralmente órgãos públicos, uma comunicação entre órgãos públicos ou entre um órgão público e um privado. Sabendo disso, então, vamos entender quais são as regrinhas presentes nesse tipo de conteúdo e de que forma ele pode aparecer na sua prova. Então, vem comigo. Primeira coisa, a definição, né? Algumas perguntas de prova, às vezes, são direcionadas para a definição do que seja uma correspondência oficial. Então, uma correspondência oficial é uma comunicação escrita entre duas pessoas ou entidades. É elaborada sempre por agentes públicos que são credenciados a falar em nome da instituição, com a finalidade de tratar assuntos relacionados ao serviço público. Diversamente da correspondência particular, uma correspondência oficial não põe em relação dois indivíduos, ela põe em relação dois órgãos públicos ou um órgão público e um particular por meio de seus agentes. Tem um caráter documental e jurídico. Então, se surgir na sua prova alguma pergunta que fale sobre a definição de correspondência oficial, a correspondência oficial é sempre um meio escrito que tem por intenção colocar em contato dois órgãos públicos, ou um órgão público e um privado, por meio dos seus agentes, que são credenciados a falar em nome da instituição. Tem como objetivo sempre tratar de assuntos relacionados ao serviço público e tem caráter jurídico e documental. Então, são características que definem aí o que vem a ser correspondência oficial. Algumas perguntas, no entanto, podem pedir sobre exemplos. São exemplos de correspondência oficial, né? Letra A, e-mail, B, carta. Então, o que pode ser considerado uma correspondência oficial? Deixa eu te mostrar aqui no tópico exemplos. São considerados documentos que constituem a correspondência oficial: um memorando, um ofício, a carta, o telegrama, mas também mensagens de correio eletrônico. Então, um e-mail pode ser uma correspondência oficial? Pode.
Se ela colocar em contato 2 órgãos públicos ou um público e um privado para tratar de assuntos relacionados ao serviço público, ela é uma correspondência oficial. Não importa se ela veio por mensagem de texto, se ela veio por e-mail. Já houve perguntas em concurso falando assim: a correspondência oficial utilizada via e-mail pode assumir uma do ofício, assim como as cartas, simula de alguma forma um ritual de uma conversação. A saudação, a conversa e a despedida corresponderiam, respectivamente, ao vocativo, ao assunto tratado e ao fecho. Devem-se evitar os fechos longos e rebuscados. Na correspondência oficial da Assembleia, empregam-se apenas 2 fechos: respeitosamente e atenciosamente, centralizados e seguidos de vírgula, então é sempre no centro. Usa-se respeitosamente para autoridades a quem se queira tratar com especial deferência e atenciosamente para as demais autoridades. Então, meus amores, a questão é a seguinte: se você está escrevendo para uma autoridade hierarquicamente superior àquela que você representa, é respeitosamente. Se você está escrevendo para uma autoridade que seja de igual valor ou valor inferior, aí atenciosamente. Um governador escrevendo para um prefeito, atenciosamente. Um prefeito escrevendo para um governador, respeitosamente. Não existem outros fechos possíveis, sabe? Certo de sua atenção e grato por sua atenção, certo de sua resposta e grato por sua atenção, esquece isso, né? Presto referências, tem um que é muito engraçado, não vou me lembrar dele agora. Não vale, é respeitosamente, atenciosamente, ok? Bom, se eu tenho um fecho, o que vem depois do fecho? A identificação do signatário, a assinatura. Importante lembrar que, excluídas as comunicações que sejam assinadas pelo presidente da República, todas as demais comunicações devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede. Então, as comunicações que são enviadas pelo presidente não são assinadas. Agora, todas as demais têm que trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura. Então, a forma de identificação deve ser a seguinte: tem lá o espaço para assinatura, aparece o nome e o cargo. Então, isso é muito importante porque tem a ver com a identificação do signatário. Só lembrando, no caso de ofício ser assinado por mais de uma pessoa, tem aí uma especificação dentro do nosso documento. A ordem das assinaturas segue a hierarquia dos cargos. Começando da do nível inferior, é como se o ocupante do cargo mais alto desse seu aval às informações prestadas por aquele que tem acesso direto a elas. No caso de signatários da mesma hierarquia, assinaturas devem vir lado a lado. Mas quando se tratar de cargos hierarquicamente do mesmo nível, as assinaturas virão numa lista alfabética. Por exemplo, se houver vários signatários da mesma posição hierárquica, todos os líderes de bancadas, por exemplo, e o presidente da casa, este assim primeiro, e em destaque, e os demais em seguida em ordem alfabética. O que eu quero dizer com isso daqui? Quando uma correspondência é assinada por mais de uma pessoa, quem manda mais assina por último. Então, assina primeiro o prefeito, depois assina o governador, depois assina o senador. Agora, se eles mandam igual, deve vir lado a lado. Às vezes não dá para vir lado a lado por causa do estadas com o vocativo senhor, seguido do cargo respectivo. Senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador. Isso aqui é uma coisa que confunde muita gente, porque a pessoa pensa assim: bom, estou escrevendo para um governador, Eliane, ele é Vossa Excelência, como é que eu vou chamá-lo de senhor? Isso é uma especificação do vocativo. Então, quando você está escrevendo uma cartinha para alguém, quando você fala assim: oi, João, olá, João, oi, Maria, isso é um vocativo, você está chamando a pessoa para quem você escreve. Se você escreve para uma Vossa Excelência, né, no vocativo você não chama de Vossa Excelência, você chama de senhor mais o cargo. Tranquilo? À exceção dos chefes de poder, a quem você chama de excelentíssimo senhor mais o cargo. Então, estou escrevendo para o governador: senhor governador, vírgula, corpo do texto. Vem a presença de Vossa Excelência comunicar, beleza. No corpo do texto eu já volto a chamar de Vossa Excelência, mas no vocativo eu uso senhor mais o cargo. Independente de qual seja o cargo, pode ser um superintendente, pode ser o diretor do departamento, pode ser um coordenador, vai ser senhor mais o cargo. Isso no vocativo, à exceção dos chefes de poder. Lembrando que o Manual de Redação Oficial, ele prevê que a forma de tratamento digníssimo não pode ser usada. Digníssimo está abolido. Tem pergunta de prova que fala isso. Posso usar o digníssimo? Não, não posso usar o digníssimo. A justificativa é que é engraçada. Afinal, a dignidade é condição primordial para que tais cargos públicos sejam ocupados. Tudo bem.
Fica ainda dito que doutor não é forma de tratamento. Doutor é titulação acadêmica de quem defendeu uma tese de doutorado. Portanto, é aconselhável, tá vendo? Não é proibido, mas é aconselhável que não se use indiscriminadamente tal termo, né? Não é todo mundo que é doutor. Claro que na prática, no contexto, muitas vezes acaba se usando por uma questão cultural, histórica, mas o manual diz que não é aconselhável. Para que nenhuma de suas correspondências oficiais contenha inadequações, utilize bem os pronomes de tratamento. Então, sabendo disso, nós vamos agora entrar no chamado padrão ofício. O que é o padrão ofício? Quando você pega o Manual de Redação da Presidência da República, né, que é o arquivo, que é o documento mesmo oficial, você pode baixar na internet, que tem todas lá as prescrições de como é escrita cada correspondência, desde uma ata, uma apostila, enfim, é um documento até bem interessante. Ele tem muitas especificações, que geralmente só caem em concursos que sejam concursos muito específicos, ligados à área de secretariado executivo, por exemplo. Aí pode se perguntar até o número de centímetros usados na paragrafação de um documento. Mas fora isso,